Vamos colocar aqui, o Neymar entrou no Barcelona em alguma época aí. Você acha que não vendeu muito mais camisa do Barcelona? Você acha que não lota mais estádio? Não é? Então a pessoa não é nem pelo futebol, é uma marca, é um negócio, tem um business por trás. Tem gente que critica, por que a Marta ganha tão pouco, sendo que ela foi artilheira, não sei o que, comparado com o salário do Neymar. Não tem a ver com feminismo, tem a ver com o mercado. Por quê? Porque se a Marta não lota estádio, tem que ter alguém para pagar essa conta. Não é porque, eu sou o patrão cruel porque eu pago menos a Marta do que eu pago o Neymar. Não, é porque ela me dá menos retorno financeiro. Não tem a ver com futebol. É o jogo do capitalismo. Seja muito bem-vindo ao RomaniCast. Isso mesmo, agora nosso podcast se chama RomaniCast e ele fala sobre mentalidade, economia, negócios, dinheiro. Se esses temas interessam você, continue aqui porque tem sempre convidados incríveis e temas de muito valor. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa visão de dinheiro, economia, negócios e a mentalidade por trás disso com a Lorena, minha esposa querida. Muito obrigada, Romani. Hoje eu vim te entrevistar, vim fazer umas perguntas sobre economia, sobre negócio, sobre empreendedorismo. E para começar, eu queria saber o que você pensa sobre o Brasil hoje? O que você acha da economia do Brasil hoje? Como que você vê? Você acha qual o futuro que você vê que o Brasil vai caminhando? É interessante pensar sobre Brasil. Eu não gosto muito da ideia só de pensar em um país. Por quê? A gente pensa ali, tem as linhas que determinam que deve ser aquele local e aquele local é um país. Eu gosto de pensar no povo. Uhum. Quem são as pessoas que representam? Então, o país é uma cultura onde tem pessoas inseridas dentro daquela cultura e que compartilham algumas ideias e, consequentemente, são geridas por um governo, um Estado. Eu prefiro, ao invés de pensar no Estado que controla esse povo, mas sim no poder do povo. Então, toda vez que pergunta para onde o Brasil está indo, eu não me pergunto só em relação a termos políticos, e sim em termos da população. Quem que são aquelas pessoas que desejam transformar aquele país? E para poder responder isso, é perguntar como o Romani está indo. O que o Romani está fazendo para construir uma vida melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor de alguma forma, através do poder do um. Uma vez me perguntaram, Romani, se você pudesse mudar qualquer coisa no mundo, o que você mudaria? A minha resposta foi eu. Uhum. E essa resposta, quando uma pessoa ouve ela pela primeira vez, parece ser muito egoísta, porque fala, você podia acabar com a fome na África, você podia fazer isso, aquilo. Mas toda vez que uma pessoa pensa que as coisas vão se resolver, e não porque ela faz aquilo se resolver, é uma ideia fantasiosa, é como se o governo fosse resolver meus problemas, é como se os outros fossem resolver os problemas da humanidade, não eu. A partir do momento que eu entendo que eu sou causa e não consequência do que está acontecendo, então não é como está o Brasil, como para onde vai só, mas para onde eu estou levando as coisas e trazendo essa responsabilidade. E óbvio, você pode pensar, Romani, mas você é uma pessoa só. Mas, como já dizia Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Eu acredito muito nisso em relação a para onde vai o Brasil. Eu busco ser essa mudança que eu desejo ver. Me dá um exemplo. O que você está fazendo hoje, Romani, para contribuir para um Brasil melhor? Hoje, assim, quando você fala contribuindo com o Brasil melhor, eu cuidando do meu filho, eu cuidando da minha esposa, eu sendo uma pessoa boa, eu sendo uma pessoa ética, íntegra, e isso de alguma forma... Para mudar o mundo, se as pessoas entendessem que se ela cuidar ali da casa, dos filhos e conseguir ser uma pessoa melhor e de repente as pessoas que estão em volta se tornam pessoas melhores e essas pessoas que estão em volta levam uma coisa melhor para quem está um pouco mais longe, isso consequentemente chega no mundo inteiro. Esse é o mudar o mundo. Mudar o mundo não é pensar que eu tenho que fazer uma coisa que vai inventar, sei lá, uma vacina que trata uma doença no mundo inteiro. É possível fazer isso? Para algumas pessoas talvez sim. Só que, e importante que tenha pessoas que estejam pensando nisso, mas se cada um pensar entendendo que ele é o poder dessa transformação do um, de como eu posso fazer aqui da minha casa uma casa melhor, de como eu posso fazer da minha vida uma vida melhor, eu acredito que isso tende a transformar o mundo em um lugar melhor. E o Instituto Romani hoje, uma coisa que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos,
eu tenho conseguido fazer com que o Instituto Romani funcione sem depender de mim. Se for parar para pensar, tem anos. Eu consigo ficar com meu filho, eu consigo fazer academia, eu consigo comer o que eu quero, acordar na hora que eu quero, fazer as coisas que eu quero, poder viajar e ter liberdade e ao mesmo tempo gerar lucro na empresa. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo conseguir fazer isso gerindo mais de um negócio. Eu sou sócio na Agrícola Romani, tenho um negócio no alho, tem negócio na área de construção, tem negócio na área do Instituto Romani de desenvolvimento humano, e hoje eu estou cada vez mais conectando com empresários do bem, que têm fome de crescer, que também acreditam nesse poder de cuidar da família, de serem pessoas do bem, que vão levar o bem para as pessoas próximas e, consequentemente, fazem desse Brasil um Brasil melhor. Eu gosto de dizer... É uma pergunta aqui, como que você acha que seus negócios hoje impactam? No quê? Economicamente. No quê? Brasil. No Brasil inteiro? Como eu disse. Na sua cidade, ou no seu meio, ou para os seus clientes, como que ele impacta? Como eu disse, economicamente? Lembra o que eu falei? É o poder do um de cada um. Uhum. O meu negócio, ele impacta ajudando pessoas que estão próximas, e essas pessoas de alguma forma fazem a diferença. Pensa isso, e cada um que está assistindo. Se você tem um negócio, você tem uma empresa, imagina que todas as empresas do seu segmento deixassem de existir. Quais problemas aquele lugar teria? Porque você está solucionando o problema. E se você não estivesse solucionando aquele problema, talvez muita gente que teve aquele problema solucionado não teria aquele problema solucionado. Se você entrar hoje no Google, são mais de 1.000 avaliações 5 estrelas de pessoas agradecendo o Instituto Romani. Então, isso se torna gerar valor. Então, o que acontece? Essas 1.000 pessoas, apesar de ser um número expressivo para muita gente, eu acho um número muito pequeno se for considerar milhões e milhões, bilhões de pessoas que existem no planeta. Pessoas, elas impactam as pessoas perto dela, e tem também as pessoas que trabalham no Instituto Romani. E colocando aqui, no nosso grupo de empresários, que a gente conecta empresários do bem, o que acontece? Esses empresários fazem negócios, esses empresários de alguma forma tendem a ajudar contratando mais pessoas, isso faz com que a economia de onde eles estão seja impactada e, consequentemente, através de pessoas, a gente consegue fazer uma sociedade ser uma sociedade melhor. E eu, particularmente, acredito que as pessoas que tendem a ter um impacto maior, elas têm negócios, são empreendedores. Eu posso falar assim, nossa, mas o político também tem um papel essencial. Colocando aqui assim, ele depende que alguém gere negócios para gerar valor e pague impostos para que ele possa fazer qualquer coisa. O político, ele é um funcionário da população. E a população, para ter geração de valor, depende que alguém seja empresário. Depende que alguém queira construir algo para contratar pessoas e seja possível as pessoas pagarem impostos e assim movimentar a economia. Por isso, cada vez mais, é um assunto assim... Eu sou apaixonado desde de pequeno, vendia picolé, fazia negócios. Então, uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar com pessoas que criam valor, que geram valor para a sociedade. E por isso nasceu o Grupo Aliança, inclusive, que é um grupo onde conecta empresários do bem, que fazem negócios e que buscam ter crescimento, mais liberdade e gerar lucro para os seus negócios quando geram valor para a sociedade. Então, você acha que um país não está bem economicamente é porque talvez o número de empresários está diminuindo? Isso aí tem total ligação. Se você percebe que as empresas deixam de prosperar naquele país, consequentemente aquele país deixa de ter fica quase que inviável de prosperar naquele país. Por quê? O maior trabalho social que existe é o lucro. Se você tira o lucro de uma organização, você automaticamente quebra todo um ecossistema. Então, imaginando que, fala assim, Romani, mas caridade é muito melhor do que lucro. Pensar assim é um caminho para a destruição de um país. Por quê? Porque se você não tem lucro, você não consegue fazer caridade. Se você não tem lucro, você não consegue fazer que aquela economia naquele setor prospere. Um exemplo simples, você pega Dubai. Era um deserto, no meio do nada. Aí petróleo gera movimentação econômica, gera lucro, consequentemente você constrói uma mega cidade no meio do deserto. Se você pega, por outro lado, vamos colocar aqui um hospital, você proíbe o hospital de ter lucro, aquele hospital quebra, vai ter um serviço horrível. Por quê? Como que você vai pagar as pessoas para prestarem um serviço de qualidade? Por que que
A educação base no Brasil tende a ser de qualidade bem, vamos colocar aqui, uma qualidade bem mais baixa do que eu gostaria que fosse. Por quê? Porque é mal remunerado o professor ali. Então, se você gera lucro, se aquela instituição tem maior lucro, consequentemente isso é repassado para a cadeia e consequentemente aquilo, eu digo toda a cadeia produtiva daquele setor, consequentemente aquele setor prospera mais. Se você tem uma sociedade, um país que gera menos lucro, consequentemente aquele país tende a ir afundando. Se você tem uma empresa que gera menos lucro, consequentemente essa empresa não consegue prosperar, paga menos impostos, gira menos a economia, tem menos pessoas empregadas, isso faz com que todo o país tenha mais dificuldade. Me lembrei agora do Trump que está entrando no governo dos Estados Unidos. O que você acha? Ele é bem a favor, né, do empresário? O que você acha? Esse é o ponto. Eu não importo seja o Trump, seja quem for. Eu não acho que ninguém que entrar no governo é a pessoa que eu espero que mude a minha vida. Pode ser o Trump, pode ser quem for. Pode ser que Jesus Cristo vai virar presidente do país. Eu tenho que pensar, Romani, o que eu posso fazer para transformar essa sociedade em uma sociedade melhor? Porque se eu estiver esperando que o Trump agora vai mudar as coisas para mim, o que eu estou dizendo? Que eu não tenho capacidade, ou como se eu fosse um completo retardado, desculpa o termo, um completo sem noção, e aí eu dependo que o presidente agora sim as coisas vão dar certo para mim, porque trocou aquela pessoa que está lá. E lógico, colocando aqui assim, o Trump, a perspectiva ali, se ele conseguir construir algo mais libertário, algo que consiga fazer com que a economia seja mais aberta, acho que pode ser muito positivo em alguns pontos, mas a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu não sou o Trump. Então, pensando nisso, o que eu acredito? No poder do Romani para pensar em transformar essa sociedade. Mesmo que hoje eu não... Suponhamos que o Romani trabalha, ganha um salário mínimo. Como que ele poderia gerar lucro? Como que ele poderia contribuir economicamente? Me dá um exemplo. Imagina, vamos lá, tem algumas formas. Imagina que hoje eu trabalho, eu ganho um salário mínimo. Se a pessoa trabalha, ela ganha um salário mínimo, ela está presa dentro de um sistema que quer que ela não prospere. Como assim? E é interessante pensar sobre isso. Hoje, o Estado, ele faz com que a pessoa seja um escravo do Estado. Só que cria a ilusão na cabeça dessa pessoa de que ela é livre e tem os direitos. Mesmo num sistema capitalista, ele é capitalista onde, para muita gente, existe uma ilusão que é, imagina uma pessoa que recebe um salário mínimo. Essa pessoa, se ela não tem essa instrução, não compreende esse bate-papo que a gente está tendo aqui, pode ser que ela vai ficar presa nesse sistema. Mesmo que ela seja muito trabalhadora. Tem muita gente que fala, trabalha muito que você vai ver as consequências. Você pode trabalhar muito e continuar ganhando muito pouco, mesmo trabalhando na vida inteira. Se você não entender as regras de um jogo que existe, que é um jogo capitalista, e não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo que existe o capitalismo, que ele é regido. Então é como se tivesse um tabuleiro de xadrez. Se eu quiser que o cavalo anda para frente ao invés de andar de L, não adianta eu brigar com o tabuleiro de xadrez. Eu tenho que olhar as regras do jogo para conseguir vencer nesse jogo, e se eu for muito bom, quem sabe pensar em mudar alguma regra. Mas não é pensar, tá injusto aqui já de primeira. E pensando nisso, o cara ganha um salário mínimo. Hoje, como funciona? 50% do que ele ganha, em média, na verdade, vem... Ou seja, se ele ganha R$ 1.500, as chances são enormes que para o patrão mantê-lo, ele já está gastando 3 mil. Isso significa que o Estado está roubando desse cara R$ 1.500 todos os meses. Romani, como assim que ele está gastando 3 mil? Manda um trabalhador embora para ver. Quem que paga? O trabalhador tem a ilusão que o seguro-desemprego, quem está pagando é o governo. Não, o patrão paga todos os meses, tem uma parte ali do salário, de taxa, de impostos, que para quando ele for mandado embora, aquele dinheiro vem do próprio patrão que na realidade está pagando para ele, que é o dinheiro dele. É como se o Estado olhasse para o trabalhador e falasse, você é tão sem noção, tão incompetente, que se você for mandado embora, você não vai conseguir ter gerido seu dinheiro, e então eu preciso fazer o seu patrão pagar para mim uma parte aí, para quando você for mandado embora, eu poder devolver para você aquilo que já era seu. Olha que coisa sem noção. E aí... colocando, aí tem seguro-desemprego, 13º, FGTS, INSS, tem PIS, COFINS e vários outros impostos envolvidos, que na realidade o cara que está recebendo R$ 1.500, se não tiver nenhum problema, no mínimo ele vai
o patrão vai ter que pagar cerca de 57% a mais em relação a isso. Mas vamos separar aí, porque pode ter vários outros problemas, tem a rescisão e assim por diante, você vai separar quase que o dobro. Então esse cara que ganha 1.500, na realidade ele está custando R$3.000. Quem está ficando com o resto? O Estado. Aí você pega ali o Estado, depois ainda já desconta desse cara o INSS. Então ele não ganha R$1.500 livre. Ele vai ganhar ali, você vai descontar 10%, dá cerca de 150. Esse cara não está recebendo nem R$1.400 livre para ele no bolso dele. E aí você pega, acha que acabou? Esse cara tem que pagar IPTU. Esse cara, se ele tiver que pagar IPVA, se esse cara tem, aí vem uma multa de trânsito, aí seguro DPVAT, aí tem inflação, tem imposto sobre o consumo. Tudo que esse cara compra, ele está pagando o imposto de novo. Então, esse cara que está ganhando R$1.500, ele tem um poder de compra de mais ou menos R$750, porque o resto tem imposto sobre consumo. Então, colocando aqui um perfume que ele compra, quase 80% desse perfume é imposto. Um carro que ele vai comprar, em média 45% do preço que ele compra um automóvel de R$100.000, quase R$50.000, é de imposto que vai para o Estado. Então, imaginando, esse cara, só que aí você perguntou, como sair disso? Isso, como você faz para sair desse sistema? Primeira coisa é entender isso. Porque se você entender isso, você tem que entender que a CLT, ela não serve para proteger o trabalhador. Ela serve para fazer o trabalhador acreditar que está sendo protegido, que tem um Estado protegendo ele, ficar confortável e querer continuar daquele jeito. E faz com que ele sinta e queira brigar pelo direito de ser um escravo. De certas formas, é como se fosse assim, eu estou lutando pelo direito de ser explorado, principalmente pelo Estado, não é pelo empresário. Porque se for parar para pensar, a maior parte desse dinheiro não está indo para o empresário, está indo para o Estado. E depois, o que acontece? Quando essa pessoa começa a entender isso, ela tem que entender a cadeia de gerar valor. Não é sobre quantas horas eu trabalho. Não é sobre, eu me esforço demais. O capitalismo, o mundo não quer saber se você se esforça. Ele quer saber, você está trazendo retorno? Você está gerando valor? Esse é o jogo. O empresário, ele entende que ele tem que acordar desempregado, gerar valor para um número significativo de pessoas que queiram pagar para ele, e se essas pessoas quiserem pagar, ele tem condição de ser remunerado por isso. A pessoa que não tem essa cabeça de cadeia de gerar valor, ela tem a cabeça de, eu trabalhei 1 hora, eu tenho que receber. E no mundo de geração de valor, a pessoa só paga se ela... E olha o quanto é curioso. Imagina isso. Eu cheguei na sua casa, agora. E eu chego e falo assim, eu vou te obrigar a me entregar metade de tudo que você tem. E se você não fizer isso, você vai preso. Isso é certo? Não parece certo? É exatamente isso que o Estado faz com todo mundo. Inclusive com o cara que ganha um salário mínimo. E ele não tem opção de não querer pagar. É esse o papel. Se não dá metade, ele vai te tomar tudo. Se não te der... Então, aí tem multa e por aí vai. Então, olha que loucura isso. Então, ele é obrigado a sustentar essa máquina pública com a Olha que louco. Esse cara é obrigado a sustentar a máquina pública com a ilusão de que a máquina pública defende, protege e cuida dele. É como se fosse assim, você é tão sem noção, não consegue se cuidar, me dá seu dinheiro que deixa que assim eu garanto que você vai ter saúde, assim eu garanto que você vai ter educação, assim eu vou garantir que você tenha as condições básicas. Só que é importante lembrar que todas as vezes que você garante alguma coisa que vem do Estado, você teve de explorar o trabalho de alguém que está pagando aquela conta. E esse trabalho de alguém, muitas vezes, é inclusive desse cara que está ganhando o salário mínimo. Então, como sair entendendo essas regras do jogo, é entendendo que é um jogo de gerar valor, de servir pessoas e solucionar problemas, a não ser que você queira jogar o jogo do Estado, porque tem um jogo que eu posso fazer o seguinte, eu vou crescer junto com o chamado Leviatã, com o Estado, ou seja, fazer parcerias e crescer sem precisar de necessariamente gerar valor, e sim pensando em, o Estado vai prover. Talvez eu possa ir para uma carreira pública, política, algumas coisas que têm o seu valor e são necessárias, é muito importante, não quero desmerecer ninguém aqui, só que ao mesmo tempo eu acredito no Estado mínimo como sendo mais eficiente. Por outro lado, você pode, e olha a diferença,
Ao invés de chegar e te obrigar a pagar por aquilo, eu tenho uma coisa aqui, um saco de arroz. Você quer arroz? Quero. Você quer me dar o dinheiro? Quero. Só se você quiser. Quero. Toma um arroz. Toma o dinheiro. Consequentemente, você só comprou de mim porque antes eu criei e gerei valor ao ponto de que você falou, isso vale a pena para mim. Vale a pena eu comprar esse arroz. Eu dei o exemplo do arroz, mas isso pode ser com qualquer coisa. Pode ser esse microfone. A empresa que fabrica esse microfone solucionou um problema meu. Ela me gerou valor. Ela me entregou o microfone. Eu só pago por esse microfone se eu acredito que o microfone vale menos do que eu vou pagar. Senão eu não pago por ele. Ninguém me obrigou a comprar o microfone. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, ela tem condição de sair dessa lógica. Por quê? Sair dessa lógica, imaginando que ela tenha uma pessoa e ela recebe R$ 1.500 para prestar o serviço de consertar celular. A partir do momento que ela consegue entender que ela tem que aprender a vender, ela tem que aprender a gerar valor e ela tem que aprender que se ela não consegue de fato consertar o celular, ela não vai conseguir tirar os 1.500 por mês. Mas que se ela gera valor real e ela serve um número significativo de pessoas, ela pode fazer 5, 10 mil. Isso muda muito para ela. Vou trazer um exemplo aqui agora, nesse momento. A gente tem o Eudes aqui gravando a gente. O Eudes poderia falar assim, não, eu vou ficar lá registrado com R$ 1.500 por mês. Ou ele pode ser um prestador de serviço e como prestador de serviço ele diz, eu vou te cobrar tanto, trabalho hoje aqui, eu posso trabalhar amanhã ali, no final das contas, ele acaba tendo possibilidade de conseguir ganhar muito mais do que se ele tivesse ali registrado com salário mínimo. E tem gente que pensa assim, mas aí se não tiver ninguém registrado, quem vai prestar o serviço? Todo mundo que queira gerar valor. Porque na realidade, se o patrão pudesse, ele ia querer poder, em vez de pagar os R$ 1.500 lá na carteira, ele gostaria, em vez de passar esse encargo para o governo, de passar direto para a pessoa, desde que não tivesse esse tributo sobre ele. E ao mesmo tempo, se a pessoa garantir que soluciona aquele problema, ele não quer saber se a pessoa precisa trabalhar 1, 2, 10 horas, desde que a pessoa consiga resolver o que era para resolver. Inclusive, se resolver mais rápido, vale mais, não menos. E você acha que a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho perfil, então ela vai ficar nesse sistema, ela fica presa nesse sistema. E aí, por isso, tem necessidade de um estado mínimo. Se ela fala, e eu sei, nem todo mundo tem perfil para falar, eu vou empreender, eu vou ter um negócio, eu entendo. E aí tem formas de, como eu posso enriquecer sem ter um negócio? É possível. Vou trazer alguns exemplos. Fala um pouquinho o que você acha que dá para fazer isso. Se eu quero enriquecer sem ter um negócio, primeiro, você tem que entender que o caminho mais rápido é assim, quanto mais risco eu tenho, mais chance de enriquecer rápido eu tenho. Quanto menos risco, menos chance de enriquecer eu tenho. Então é uma linha. De um lado, eu quero poder ter chance de enriquecer, eu tenho que correr mais risco. De outro lado, eu não quero correr risco, então vou enriquecer devagar. Então tem esses dois caminhos, não tem outra solução. Eu quero... Por que uma pessoa que comprou Bitcoin e ganhou muito dinheiro com Bitcoin, o que fez? Ela correu risco. E aí podia ser que ela teria perdido tudo. Não estou dizendo que essa foi uma decisão, mas a mesma coisa. O cara pegou e comprou um monte de terra de cerrado quando o cerrado era improdutivo. Agora o cerrado é produtivo. Ele correu risco. Então você é premiado pelo risco. Então quando você faz algo que ninguém está vendo, ou um número menor de pessoas está vendo, quando todo mundo começa a ver e a economia começa a ir para lá, se você chegou primeiro e você conseguiu perceber aquilo antes, você ganhou mais dinheiro. Se você percebeu depois, você correu menos risco, você ganhou menos dinheiro. Então é entender que tem essa linha. Romane, eu não tenho essa aptidão para risco. Então esteja conectado com pessoas que têm e que você acredita que vai prosperar. Por quê? Como assim? Vamos lá, imaginando que eu não tenho essa aptidão, mas a Lorena tem. O que eu vou fazer? Eu vou me conectar com ela e eu vou ajudar a Lorena a prosperar. Sim. E, consequentemente, isso tende a chegar em mim. Se eu sou competente, porque a pessoa vai precisar de outro. Vou trazer um exemplo simples. Vamos colocar, você pode pegar qualquer empresa muito grande. Não tem como uma empresa, você pode não gostar da empresa, inclusive. Por exemplo, você tem uma coisa muito forte
e eu não tenho essa coisa muito forte. Mas aí eu me junto a você e a coisa fica mais forte ainda. Fica mais forte, consequentemente, mas no seu caso aí, nós somos casados. Mas vamos lá. Mas poderia ser sócio. Poderia ser sócio. Poderia ser então você pode. Empresa, ser seu empregado. Se você entra num negócio, gera valor, você tem possibilidade de se tornar sócio daquele negócio. Mesmo sem ter o perfil necessariamente de empreendedor. Mas um perfil que gere tanto valor para aquele negócio que fala assim, nossa, essa pessoa que eu quero ela aqui dentro. E colocando aqui, mesmo que não seja sócio, tem, vamos colocar, empresas brasileiras que cresceram muito e fizeram vários e vários milionários no caminho. Por quê? Os colaboradores que mais que bateram no peito e falaram, deixa que eu resolvo, me dá isso daqui. E essas pessoas, isso é interessante, porque quem tem cultura de mediocridade, o cara que ele quer fazer o mínimo para ganhar o mínimo, essa pessoa vai achar que essa conversa aqui é maluquice. Essa pessoa aqui vai falar assim, ele não conhece a minha realidade. As chances são enormes que daqui 10 anos essa pessoa tá mal de todo jeito. Agora, aquela pessoa que entende, peraí, deixa eu gerar valor e seja para um negócio. E aí, lembrando, você tem menos risco quando é assim. Só que ao mesmo tempo você tem menos ganho também. O dono do negócio vai tender a ganhar mais. É uma outra forma, né? E tem alguma outra? E tem várias. Vou te dar um exemplo. Se você for muito fora da curva, mas aí esse é extremamente difícil, mas muito, muito fora da curva na prestação de um serviço, você pode ficar milionário. Vou trazer exemplos. E por que eu falei que é extremamente difícil? É o cara que é cantor, o Gustavo Lima da vida, o Neymar e por aí vai. Só que esse eu nem considero tanto, porque a chance é tão baixa, estatisticamente, que depende de um talento e treino. Então você tem que juntar ali um talento com treino e eu colocando estatisticamente, esse aí é mais difícil. Colocando agora para o lado de empreender, estatisticamente é mais fácil. Também não é fácil, mas é mais fácil do que você ser o Neymar. Agora colocando o outro lado aqui e outra, olha quanto isso é interessante. Por que o Neymar ganha o que ele ganha? Ele ganha o troco do negócio. Quem ganha é quem contrata ele. Então, se for parar para pensar, ele é extremamente... Ele e todo mundo que está prestando esse serviço é mal remunerado perto de quem está contratando esse cara, que é o cara que olha e está ganhando a maior parte do bolo ali. Eu vou trazer um exemplo. Geralmente marcas, né? Vamos colocar aqui, o Neymar entrou no Barcelona em alguma época aí. Você acha que não vendeu muito mais camisa do Barcelona? Você acha que não lota mais estádio? Não é? Então a pessoa não é nem pelo futebol, é uma marca, é um negócio, tem um business por trás. Tem gente que critica, por que a Marta ganha tão pouco, sendo que ela foi artilheira, não sei o que, comparado com o salário do Neymar. Não tem a ver com feminismo, tem a ver com o mercado. Por quê? Porque se a Marta não lota estádio, quem paga a conta? Se a Marta não está vendendo mais camiseta, tem que ter alguém para pagar essa conta. Não é porque, eu sou o patrão cruel porque eu pago menos a Marta do que eu pago o Neymar. Não, é porque ela me dá menos retorno financeiro. Não tem a ver com futebol. É o jogo do capitalismo. É o jogo do capitalismo. Então, quando a pessoa olha e acha que o Neymar ganha dinheiro porque ele joga futebol, não. Ele ganha dinheiro porque o que ele faz de negócio... Vamos lá, outros exemplos de como essa pessoa tem mais chance. Uma pessoa tem chance de enriquecer muito. Um outro jeito, e esse é um jeito devagar, com menos risco, que é investindo. Se a pessoa pegar e colocando, ela pode investir em coisas seguras, desde que ela tenha muito tempo. E ela tem que ter um dinheiro também, né? Não muito. Vamos fazer essa conta aqui agora. Vamos fazer... você consegue fazer yields? Coloca no chat GPT fazendo favor. Muito obrigado. Imagine que a pessoa faça um investimento de R$1.000. R$1.000 que eu estou falando. R$1.000 a pessoa consegue investir. Faz investimento aonde? Num CDB, em qualquer renda fixa fácil de investir. Hoje, você consegue rendimentos literalmente que rendem 15% ao ano. Então, você coloca aí. Ele colocou R$1.000 de entrada e ele vai colocar R$200 por mês. Se a pessoa quiser, ela consegue juntar R$200 por mês. Fala, não consigo. A pessoa vai lá, faz um filho, ela dá R$200 de pensão. Ou vai, por aí vai. Então, a pessoa que está interessada em enriquecer, ela consegue juntar R$200 por mês. Então, vamos lá, R$200 por mês. Só que aí você vai esperar 40 anos. Então, põe R$1.000
de entrada, escreve assim, a pessoa colocou, se você que está assistindo quiser fazer essa conta, a pessoa colocou R$1.000 de investimento inicial e ela aportou R$200 todos os meses durante 40 anos, com a taxa de juros anual de 15% ao ano. Quanto ela vai ter no final? Faz a conta e vamos ver a resposta. Escreve aqui nos comentários quanto que deu. 19.600 milhões? Uau! A pessoa vai ter 19.600.000 reais. Ela investiu isso daqui, ó. Não importa o que ela investiu. Você somou aí, essa conta é sem juros compostos, daria 97 mil reais. Isso é irrelevante. O que faz a pessoa enriquecer é o tempo. Então, o que faz é os juros compostos. Para entender a força dos juros compostos, para entender um pouco de como a economia funciona. Mas e se o país quebrar? O que acontece? Como assim o país quebrar? E Aí você pode ser bilionário que você quebrou também. né? Na Venezuela, o cara era bilionário, o país quebrou, o bilionário perdeu tudo. Então, vou colocar aqui assim, não é... Tem algum lugar assim mais seguro? Lembra disso, quanto mais seguro, menor a rentabilidade, mais tempo você precisa. E esse é um dos mais seguros que existe. Para entender isso é emprestar dinheiro para o governo. O que é mais seguro que isso? Se for para pensar, se o governo quebrar, tudo quebra. Então, aquele país quebra. Se você acha que é mais seguro emprestar dinheiro para o banco, por exemplo, para o Itaú, do que para o governo, você consegue essa mesma taxa de juros. Não, a empresas é muito mais arriscado, 1000 vezes mais arriscado. Por exemplo, o que você acha que é mais fácil de quebrar? O Instituto Romani ou o Brasil? Entendeu? É 1000 vezes mais arriscado. Você pode pegar, qualquer não, tem empresa que talvez seja mais difícil de quebrar se ela tem muito investimento internacional. Mas como é que faz para a pessoa investir? Não, peraí, vamos lá, porque isso aqui antes, vamos colocar, tem formas de enriquecer, essa é uma delas. Então, colocando por muito tempo, a pessoa pode investir concorda? Qualquer filho de Deus consegue, R$1.000 de entrada, R$200 por mês durante 40 anos. O Ravi, quando ele fizer... Ela vai investir? Explica pra gente. Tem milhões de formas de fazer, vamos colocar, de fazer para conseguir essa rentabilidade. Ela abre uma conta no banco, vai lá e coloca, eu quero investir num CDB, coloca um pré-fixado, escolhe lá algum que tiver. Qualquer banco que ela achar que não vai quebrar durante 40 anos, de preferência. Só que aí o dinheiro ainda tem proteção do FGC, até R$250 mil. E colocando aqui assim... O que você ia falar do Ravi? O Ravi pode ter isso aí. Se colocar R$200 para ele por mês, durante 40 anos, ele vai ter 19 milhões. E se a gente colocar um tanto X maior durante tempo picado assim? O que conta é o tempo. Então, se você der uma entrada maior, você vai conseguir uma rentabilidade muito maior no futuro. Então, quanto mais tempo aquele dinheiro ficar lá parado investido, maior o retorno. Então, não é o quanto de dinheiro só você pôs, é o quanto de dinheiro quanto tempo aquele dinheiro ficou parado. Então, vou trazer um outro exemplo para facilitar essa conta para você. Imagine que eu comecei a investir, eu e o Ravi investindo. Eu tenho 35 anos de idade, a minha idade agora. Eu vou tirar esse dinheiro daqui a 10 anos e o Ravi, eu vou tirar ele com 45 anos. Eu vou tirar esse dinheiro com 10 anos, só que eu vou investir, ao invés de ser R$200, eu vou investir, vou colocar aqui 10 mil por mês. As chances são que eu vou tirar menos dinheiro que o Ravi. Mesmo colocando 10 mil todo mês. Mas quanto tempo o Ravi vai deixar? 40 anos. Até faz a conta aí, vamos lá. 10 mil por mês durante 10 anos. Uau. Quanto que dá? Eu tenho um aporte de 10 mil mensal durante 10 anos a um rendimento de 15% ao ano. Quanto que dá depois de 10 anos? 2.780.000. Entendeu que o poder está no tempo, não no quanto eu estou colocando de dinheiro? E por quê? Olha isso. Porque você está dando esse dinheiro para outra pessoa gastar. E essa pessoa vai te pagar com juros lá na frente. Só que se você pagar quanto mais tempo, maior é esse juros. E aí nós vamos entrar em várias outras questões. Por exemplo, taxa base de Selic. E quanto mais esses juros, como está acontecendo agora, que está a taxa Selic aí de mais de 13% ao ano, isso é um absurdo para a economia.
Colocando aqui assim, por quê? Você desincentiva as pessoas a gastarem dinheiro. Se a pessoa entende um pouco disso que eu estou falando e ela tem dinheiro, por que ela vai abrir um negócio? Se ela pode simplesmente emprestar esse dinheiro para o governo e sacar ele depois. E aí, se você fala assim, Romani, mas a inflação vai comer meu dinheiro. Você não pensou isso? Que pode ser assim, se a inflação comer seu dinheiro, existe um investimento chamado IPCA+. O que significa? Significa você recebe a inflação corrigida mais o retorno. Você consegue IPCA mais de inflação mais 8%. O que significa? Eu te dou tudo que a inflação comeu o seu dinheiro, mais 8% ao ano. Então eu corrijo a inflação para você e te dou mais 8%. Então eu garanto não perder o poder de compra. Então existe esse tipo de investimento também. Só que esse leva tempo. Viu o que eu falei? É um jeito que a pessoa... E mesmo que não seja nessa geração, a próxima geração ela conseguiu. Bom de fazer quando o filho está pequeno, né? Bom de fazer quando o filho está pequeno. Esse você precisa de tempo. Esse é um jeito devagar de enriquecer. E tem outros jeitos. Eu vou colocar aquele, você está colado com pessoa que tem muita chance de dar certo. Se você estiver muito colado com essa pessoa e ajudar essa pessoa... Tem que gerar valor, né? É uma mentalidade de literalmente pensar em gerar valor. Pensar em entender como eu posso fazer com que o meu produto solucione o problema de alguém ao ponto dessa pessoa querer, por livre e espontânea vontade dela, ela falar, eu preciso disso. Eu vou trazer um exemplo simples. Você pega um Spotify da vida. Soluciona o problema. Olha o trabalheiro que era antigamente. Você tinha que pegar um CD, uma fita e por aí vai. Agora você ouve ali, a música tá lá e pronto. Então, quando um país está decaindo, pessoas param de gerar valor, né? Um país começa a decair e outra. Por que é perigoso quando a Selic sobe? Sabe o que é Selic? Selic é a taxa base de juros. Taxa base de juros significa não vale a pena você emprestar dinheiro por menos do que isso. Hoje a Selic está em 13, você consegue ver aí, acho que é 13,25% ao ano. Então, se ela coloca taxa Selic hoje, se ela está a 13,25 nesse momento que eu estou gravando o vídeo, você não vale a pena emprestar dinheiro para ninguém por menos de 13,25 ao ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a pessoa poder pegar crédito também vai ficar caro. Isso eu estou falando a taxa base de juros. 13,25. A taxa base de juros. Se a taxa base de juros é essa... Para você pegar crédito, você vai pegar provavelmente com mais de 20%. Só que um negócio que dá certo, às vezes dá 20%. Então você está dizendo, eu vou correr todo esse risco para ter a chance de ganhar 20%, sendo que eu estou pegando empréstimo a 20%. É um risco muito alto. E aí, outro ponto que vamos colocar aqui assim, você pegar o cara que tem dinheiro, imagina que você agora tem 10 milhões parado na sua conta. Com a Selic alta, você consegue emprestar dinheiro a juros altos. Por que você vai deixar sem risco nenhum, com risco zero, de receber zero assim, só se o país quebrar, de receber 15%, e se o país quebrar, você também perderia o outro investimento que você faria, de perder de 15% para pegar e tentar montar uma padaria, que talvez vai dar 18%. Do risco, né? Do risco, mas percebe, nesse caso você desincentiva a economia, porque nesse caso, se eu estou colocando uma coisa com risco extremamente baixo, com a rentabilidade alta, é isso que acontece com a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa base de juros. Automaticamente você desincentiva as pessoas de terem negócios e você faz uma coisa muito arriscada. Já viu falar na Bolsa de Valores? O que é a Bolsa de Valores? São as empresas, tem ações, tem o valor que essas empresas têm. Se, para investir em qualquer empresa que seja, eu tenho um risco, a empresa pode quebrar, não, crescer e assim por diante. As empresas, com o risco, pode ser que eu ganhe um pouco mais, um pouco menos. Mas por que eu vou correr esse risco para investir numa empresa, sendo que eu tenho uma renda fixa tão alta assim? Isso faz com que muita gente tire dinheiro da renda variável. Automaticamente, isso faz com que muita gente tire o dinheiro dessas empresas. Consequentemente, as empresas ficam sem capital para poder reinvestir. Isso vai travando a economia. E se trava, essa empresa demite pessoas, deixa de circular dinheiro, consequentemente, aumenta
tende a aumentar ali. Hoje nós temos 54 milhões, mais 54 milhões de pessoas com Bolsa Família. E aí cria-se inclusive um número ilusório na cabeça de muita gente, que nós temos ali menor taxa de desemprego. Esse número é a maior fantasia do mundo. Por quê? Só entra na taxa de desemprego pessoas que estão procurando emprego e não estão encontrando e não estão em nenhum programa social. Ou seja, vou trazer um exemplo. Tem a dona Maria, que é dona de casa e não está procurando emprego, ela não conta como desempregada. Tem o seu João, que está recebendo Bolsa Família, ele não conta como desempregado. Tem estados do Brasil que tem mais gente recebendo assistencialismo do que gente de carteira assinada. Metade dos estados brasileiros. Isso é assustador. Então, colocando aqui assim, você pega no estado do Maranhão, tem muito mais gente recebendo Bolsa Família do que gente de carteira assinada e, consequentemente, você fala a taxa de desemprego está baixa. Só que é uma ilusão maquiada. Então, ao invés de analisar dados e números, é comum o Estado, e eu estou falando do Estado, independente, tende a maquiar, querer trazer assim, como que eu posso trazer esses números para o povo de uma forma que as pessoas não vão entender e achar que a gente está fazendo uma coisa boa porque agora reduzimos a taxa de desemprego. E, consequentemente, você está fazendo... Quanto mais você dificulta para a pessoa que está produzindo e facilita para a pessoa que não está produzindo, mais você incentiva a pessoa a ficar do outro lado da mesa. E até essa pessoa que está recebendo... E outra, existem pessoas que precisam do assistencialismo. Será mesmo que é 54 milhões de brasileiros? E será, colocando isso, eu estou falando só a Bolsa Família. Aí você pega, tem 39 milhões de pensionistas e aposentados. E aí, se você for somando, tem mais 53 milhões de pessoas menores de 18 anos. Então, quem está sustentando isso tudo? Muito bom, Romani. E volta lá, porque você falou no início, né? Para mudar o mundo, tem que mudar eu primeiro, né? Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. E ver conteúdos como esse é um dos primeiros passos. E se tem alguém aqui que deseja, inclusive, ter uma análise na sua empresa, se você está assistindo, gostaria de ter uma análise na sua empresa para conseguir fazer com que a sua empresa prospere, tenha mais lucro e promova mais liberdade para você, eu deixei aqui um link, tem um QR Code na tela para você poder se cadastrar e eu ou alguém especializado do meu time vai fazer essa análise individual com você para te ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Esse é um objetivo nosso aqui. Por quê? Percebe o que eu acabei de falar? Eu quero te ajudar a conseguir fazer dar certo. Só que outra, essa análise você tem que ter uma empresa que já está rodando, já tem que ter aí pelo menos 300 mil de faturamento para que a gente consiga te ajudar a alavancar e crescer esse negócio. Muito valor, mas essa pessoa também tem que ter um teto, né? Eu digo assim, porque senão ela não vai conseguir nem aplicar todas as coisas que eu vou falar. Só que aí trazendo o primeiro passo, eu tô ali, eu tô querendo começar, quero fazer dar certo. Esse querer fazer dar certo é muito importante ter essa vontade. E aí eu tenho outros programas para ajudar esse pessoal, tem a Mentoria Prime. E aí é um programa, é um momento eu gosto de dividir. Tem um momento de empreendedor, que é o cara que faz tudo e ele tem que estar à frente. Depois tem um momento de empresário, que é aquele momento que a pessoa tem que aprender isso, senão ela vai se sobrecarregar. Ela tem que entender que tem pessoas melhores do que ela e conseguir fazer essas pessoas trabalharem juntas para que o negócio funcione sem depender tanto dela e gere valor social. E essa segunda fase é quando a empresa... o empreendedor é tirar a empresa do 0 para 1, o empresário é tirar do 1 para o 10. E aí tem a pessoa de negócios, que é aquela pessoa que consegue fazer vários negócios e gerir, e tudo isso a gente aborda também dentro do Grupo Aliança. Muito bom, Romani. Muito obrigada. Quero te agradecer. Muito legal esse papo. Espero que tenha levado muito conhecimento para muita gente. Muito bom falar com você, Lorena. É um papo aí que eu sei que você fica assim, Romani, mas como é que é esse negócio? E eu gosto muito sempre de falar com vocês. O Romani gosta muito, né? De falar. É um papo que eu... É algo para você, é um prazer, né, Romani? Foi um prazer estar com você. Te amo muito, Lorena. Obrigada, se você gostou desse bate-papo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei. Se você tem uma empresa que fatura aí entre 300 mil a 200 milhões por ano, você, se quiser conectar com outros empresários do bem, ter uma análise no seu negócio,
e gosta desse tipo de assunto para não ficar isolado, se sentindo sozinho no mundo, cadastra aqui que vai ser um prazer conhecer você e seu negócio. Só deixar e a gente vai selecionar algumas pessoas para trazer para o Grupo Aliança.